Fala, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais um evento aqui no Estou Preparado, professor Luciano, junto com você, meu aluno futuro aprovado no concurso público da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Cá estamos rumo à nossa aprovação, trabalhando com você mais um simulado proporcionado pelo nosso amado Estou Preparado, o nosso preparatório que tem feito toda a diferença, principalmente com muitos resultados, e você é o nosso convidado para acompanhar a correção do nosso simulado, tá? O professor Luciano vai ficar com você com a disciplina de Direitos Humanos e Legislação Extravagante. Então, nós fizemos aqui uma seleção de questões dentro dos temas mais quentes da banca, tá bom? Que vem sendo cobrado para que nós possamos, como sempre acontece, graças a Deus, ser bem assertivos naquilo que a gente está repassando para vocês. Então, é isso. Constância, assertividade, estratégia correta, inteligência vai nos fazer aprovado, não tenha dúvida disso. Estamos no caminho certo e agora nós vamos para a correção, tá bom? Vamos lá, primeira questãozinha que eu coloquei para vocês aqui, espero que vocês tenham curtido o simulado e tenham acertado muitas questões. Olha só, a primeira questão ela vai falar sobre os direitos humanos, né? Como característica dos direitos humanos, é prudente e correto afirmar que, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, nos quais o Brasil seja parte ou não, já está errado, poderá suscitar ao STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, o IDC, que é o Incidente de Deslocamento de Competência às Justiças Estadual e Federal. O que é isso, professor? Vamos lá. A Constituição Federal vai trazer aqui um instrumento de proteção dos direitos humanos. Todas as vezes que o Brasil assina, subscreve qualquer tipo de documento no plano internacional, seja um tratado internacional de direitos humanos, tá? Nós temos a situação de que o Brasil ele vai ter que cumprir aquilo. Como é que o Brasil cumpre aquilo? Buscando efetivamente, dentro do plano interno, criar instrumentos, implementar políticas públicas que de fato façam com que esses direitos humanos sejam ali, né, executados, cumpridos. Não adianta simplesmente o Brasil assinar no plano internacional e não de fato criar instrumentos que de fato façam a efetividade. Daí falar no princípio ou característica da efetividade dos direitos humanos. Então, o Brasil ele assina qualquer tipo de tratado, mas efetivamente ele tem que fazer com que aquilo que ele assinou no plano internacional seja cumprido no plano interno. E aí onde entra o IDC. O que é o IDC? É um instrumento que vai ser utilizado pelo Ministério Público Federal, na figura do Ministério Público, da chefia do Ministério Público da União, né, em que o Procurador-Geral da República, o PGR, ele bate as portas do Supremo Tribunal Federal, pedindo o deslocamento da competência para que ele possa chamar para si uma competência quando estivermos diante de grave violação de direitos humanos. Então vamos imaginar que lá, por exemplo, no estado do Pará, teve lá uma violação de direitos humanos. A polícia praticou atos que decorrem ali violação de direitos humanos. E aí, como que funciona? A justiça estadual é competente para processar e julgar, por exemplo, essas supostas violações de direitos humanos. Só que é possível, né, o Procurador-Geral da República ajuizar o incidente de deslocamento de competência perante o Supremo Tribunal Federal para fazer que esse processo ou inquérito saia da seara estadual, no exemplo que nós demos aqui do Pará, e venha para cá, para a Justiça Federal, de modo que ele possa acompanhar de mais próximo, de modo que ele possa ter uma atuação direta e incisiva no problema, de modo que ele, de fato, né, busque que sejam cumprido aquilo que o Brasil assinou no plano internacional. Então, o IDC, o que está errado na questão? É que o incidente de deslocamento de competência ele pode ser suscitado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, lembrem-se, Procurador-Geral da República suscita um incidente de deslocamento de competência perante o Supremo Tribunal Federal. Ok. Só que é para buscar o efetivo cumprimento das obrigações dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é parte. Quando aqui o examinador coloca ou não, já deixa a letra A incorreta, tá legal? Então, letra A, ó, tá fora. Letra B, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional,
em 2 turnos por 3/5 dos votos, os respectivos membros serão equivalentes às leis complementares. Não. Aqui nós temos a questão relacionada à ideia de que os tratados e convenções, quando eles incorporam no direito brasileiro, sendo aprovado pelo mesmo processo que se aprova uma emenda constitucional, ele equivale a uma emenda constitucional. Tá? Qual é o quórum para se aprovar uma emenda constitucional? 3/5 de votos lá no Congresso Nacional, nas duas casas, em 2 turnos. Tá? E aí veja que esses tratados, quando incorporam ao direito brasileiro, quando são aprovados por 3/5, 2 turnos, em cada casa do Congresso, eles são equivalentes à emenda constitucional e não às leis complementares, ficando errado a B. Letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, olha só, 3/5, 2 turnos, 3/5 dos votos, tá bom? Dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então aqui eu já tenho o nosso gabarito que vai ser letra D, letra C. Letra D, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que é o TPI, independente de adesão. Não, o Brasil aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional quando ele assinou o Tratado de Roma. O Tratado de Roma, que institui o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, na Holanda, que tem competência para processar e julgar os crimes de guerra, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade, genocídio, tá? Esses crimes o Brasil aderiu através da assinatura do Tratado de Roma. Então, não é independentemente da adesão. Então, fica errado também aqui a letra D. Tá legal? Vamos lá. Tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais, né, podem possuir 3 status diferentes no ordenamento jurídico brasileiro. Quando o Brasil assina um tratado internacional que tem ali o conteúdo de direito humano, de 3 uma. Ou ele vai ser, primeiro, equivalente a uma emenda constitucional, mas para isso o tratado internacional, conforme nós vimos na questão, ele precisa ser aprovado por 3/5 dos votos, em cada caso lá do Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em 2 turnos em cada casa do Congresso. É o procedimento especial, tá? Ou então, se ele não for aprovado, o Tratado de Direitos Humanos, se ele vier aqui ser incorporado no Brasil e não conseguir esse quórum de aprovação tipo de uma emenda constitucional, tá? Ele vai ser simplesmente supralegal. Supralegal por quê, professor? Porque ele vai estar acima das leis internas do Brasil, supra, acima, legal, da lei, mas estará abaixo das emendas constitucionais e da Constituição propriamente dito. Então, se ele pode ser supralegal, né, se versar sobre direitos humanos e forem aprovados pelo procedimento comum, ou seja, o procedimento que não é o especial de emenda constitucional. Beleza? Beleza. Mas também ele ainda pode ser equiparado a uma lei ordinária, ou seja, quando ele não versar sobre direitos humanos. Se o Brasil, por exemplo, assina um tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, ele é equiparado a qualquer lei ordinária aqui dentro da República Federativa do Brasil. Maravilha, tá? Então guarde isso que é importante. Tratados, professor, que já foram aprovados com o quórum de emenda, existem? Sim. É importante que pelo menos você os conheça, tá? Quais são esses tratados? Nós temos, por exemplo, aquele que fala sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. São 2 tratados, tá? Que vai dar origem ao Decreto Federal número 6949 de 2009. Então, em 2009, o Brasil ali subscreveu no plano internacional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, e eles vieram aqui para o Brasil e foram incorporados no direito brasileiro, que foram aprovados pelo mesmo procedimento que se aprova uma emenda constitucional. Ou seja, eles foram aprovados por 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Leia-se Câmara dos Deputados Federais, e foi aprovado também no Senado Federal. Beleza? Beleza. Tem outro? Tem. É o Tratado de Marrakech, decreto número 9522 de 2018, e nós temos mais um quarto, porque aqui nós temos 1, 2, 3 e o quarto, que vai ser o decreto 10.932, que é a Convenção Internacional contra o Racismo. Então, se, acho pouco provável, mas é importante que você tenha isso em mente, se quer na sua prova, perguntando, exigindo para você quais são os tratados internacionais que hoje, 2023, já foram aprovados pelo procedimento de emenda e que são tratados internacionais equivalentes à emenda constitucional, você vai lembrar desses 4 documentos.
dentro de 3 temáticas. Beleza? Beleza, professor. Questão 2. Vamos lá. Questão 2 fala assim: assinar a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. Quando falamos em princípios ou especificidades, também cabe aqui você entender as características dos direitos humanos. Nós falamos aqui em características, tá? A letra A fala assim, ó, indivisibilidade dos direitos humanos, que se refere que não pode cindi-los e devem ser reconhecidos e protegidos unilateralmente. Pessoal, quando falamos em indivisibilidade, nós não temos isso que... Aliás, nós temos isso que a letra A falou pra gente, né? Quando eu falo de indivisibilidade, eu não posso separá-los. Os direitos humanos, embora eles sejam divididos em primeira, segunda, terceira dimensão, não tem um mais ou menos importante do que o outro. Vocês precisam lembrar que quando falamos na característica ou no princípio da indivisibilidade, vocês precisam entender que os direitos humanos são um uno bloco de proteção, né? E que eles terão a proposta ali de fato protegerem o indivíduo ali das ações do Estado ou das ações de outros particulares. Então, o meu escudo são os direitos humanos, não importa se direito de primeira, segunda, terceira dimensão, não importa. Eles são indivisíveis. A proposta, de fato, é que eles constituem um uno, não podem ser cingidos, tá? Não podem ser separados. Então, aqui, ó, de fato, isso está correto. Mas não marco, porque eu tenho que buscar aqui na alternativa incorreta, beleza? Inalienabilidade dos direitos humanos se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária com o objetivo de vendê-la. Ok, correto. Os direitos humanos não têm cunho patrimonial, logo eles não podem ser objeto de negócio jurídico, compra e venda, troca, permuta, doação, não é possível. Então isso aqui também está correto. C. Imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que o seu exercício se dá no tempo, devendo ser exigido sob pena de perecimento. Opa, tá errado, pessoal. E é o gabarito da nossa questão. Imprescritibilidade é exatamente ao contrário do que a letra C disse pra gente. Imprescritível quer dizer que os direitos humanos não têm um prazo para sua utilização. Não existe um prazo para você utilizá-lo. Eles não se sujeitam à prescrição, tá? São imprescritíveis porque você pode até não exercê-los, mas todas as vezes que você precisar, ele vai estar ali esperando. Então, quando falamos aqui em imprescritibilidade, reconhece que o seu exercício se dá no tempo. Não tem um tempo para exercer aqueles direitos. Então, nós temos aqui a letra C como gabarito. Confere na letra D, professor. Irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa em permitir violação a esses direitos. Perfeito. Ele é irrenunciável porque você não pode renunciar. Você não pode permitir que os seus direitos sejam violados. Você não pode ter uma conduta negativa de abstenção. Eu não quero renunciar a esse direito. Não é permitido, porque eles são irrenunciáveis, tá? Proibição ao retrocesso, também chamado de efeito cliquet. Uma vez concedido o direito humano, ele não pode ser retirado, porque ele não pode retroceder. Tá? Então, a proibição do retrocesso representa que os direitos já concretizados e alcançados não podem mais ser suprimidos, retirados. Então, letra C é o nosso gabarito. Resolvemos aqui a nossa questão de número 2, tá? No material de vocês eu deixei aí uma listinha de todos as características ou princípios, tá, de direitos humanos que vocês precisam observar. Vamos à questão de número 3. Na tela para vocês a questão de número 3. Assinar a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais, nos termos disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil. Os direitos e garantias fundamentais, em razão de concretizarem a dignidade humana, não podem ser relativizados. Parou. Quando eu falo aqui em direitos e garantias fundamentais, entendam os direitos humanos como um todo, tá? Lembrando que os direitos humanos são aqueles que são propostos no plano internacional e que os direitos fundamentais são aqueles que são propostos na Constituição, por exemplo, dos países, tá? Então, eu sei que isso é mero preciosismo jurídico que a doutrina traz, mas é importante para a nossa prova. Tudo bem? Lembrem-se que quando a gente fala aqui, ó, na letra A, deixa eu colocar para vocês de novo aqui a letra A, eles falam que os direitos, em razão da dignidade, não podem ser relativizados. Podem sim. Quando eu falo em relativização de um direito, eu estou falando da legítima retirada de um direito para proteger um de maior envergadura. Alguns direitos são mais importantes do que o outro. Princípio da preponderância de Karl Loewenstein, sim.
É possível, por exemplo, relativizar, inclusive, o direito à vida. O direito à vida pode ser relativizado. É possível o Supremo Tribunal Federal autorizar a eutanásia? É possível. É possível o Supremo Tribunal Federal autorizar o aborto do anencéfalo, como nós já vimos em várias passagens jurisprudenciais daquela Suprema Corte? Sim. Então, repare que muitas vezes um direito ele pode ser suprimido, inclusive a vida. O direito de propriedade pode ser retirado, pode ser relativizado quando não estiver cumprindo a função social? Pode, por necessidade, por utilidade, por interesse, inclusive pode ser relativizado. Então, quando a questão fala, a letra B, a letra A, aliás, fala que não podem ser relativizados, está errado, porque eles podem, tá bom? Letra B. Os direitos e garantias fundamentais são apenas previstos expressamente no texto constitucional. Claro que não. Os direitos e garantias fundamentais, bem como os direitos humanos, eles são inexauríveis, tá? Ou seja, eles não se resumem a um determinado documento, a uma determinada Constituição. Aqueles direitos que a gente encontra na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos pactos de direitos civis, econômicos, culturais, nos pactos que são advindos ali do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, não importa. Os direitos humanos, eles nunca serão, digamos que, resumidos a um determinado documento. Por quê? Porque todos os dias movimentos sociais, né, estão ali eclodindo em direitos humanos. Então, aqui, eles não são expressos somente da Constituição, porque ali é um rol meramente exemplificativo, pelo princípio da inexauribilidade, tá? Letra C. A adoção pelo Brasil de normas internacionais sobre direitos humanos obriga que estes sejam previamente internalizados através de emenda constitucional. Claro que não. Não obriga não, galera. Por quê? Nós vimos, todas as vezes que o Brasil assina no plano internacional um determinado tratado internacional de direitos humanos, ele não obrigatoriamente precisa incorporar o direito brasileiro como uma emenda. Ele pode muito bem ser incorporado como uma norma supralegal, né? Uma norma supralegal. Ele pode incorporar, se não falar de direitos humanos, a uma lei ordinária, beleza? Mas não necessariamente uma emenda constitucional. Ficou errado aqui a letra, cadê? C. Bom, letra D. Os direitos e garantias fundamentais, desde que por emenda constitucional podem ser suprimidos. O que é suprimidos? Retirados do texto constitucional. Não podem. Vedação ao efeito cliquê. Vedação à retroatividade. Aliás, ao retrocesso, melhor dizendo. Nenhum direito humano pode ser, uma vez concedido, suprimido, retirado. Vedação ao retrocesso ou efeito cliquê. Não pode voltar. Tá bom? Ficou errado aqui a letra D. Correto vai ser a letra E. Parabéns para os nossos alunos que acertaram. Quem não acertou, fique esperto, tá? Fique esperto porque você está aprendendo e não fique triste. Porque, professor, não acertei, não foi legal. Você está em processo. Você está em processo de evolução para que você possa chegar no dia da prova arrebentando. Ó, não fiz uma boa pontuação. Faz parte do show, faz parte do processo. Você está aprendendo, tá legal? Letra E é o gabarito da questão, porque enquanto os direitos fundamentais são disposições que reconhecem e declaram propriamente os direitos inerentes à dignidade de todo ser humano, as garantias são disposições assecuratórias. Beleza. Os direitos fundamentais, deixa eu apagar aqui, ó. Vou organizar aqui só para você ficar atento a isso aqui. Os direitos fundamentais são aqueles que estão direcionados à dignidade da pessoa humana, né? Quando eu falo em, agora, garantias, quando eu falo em garantias, eu estou falando daquilo que vai de fato ser utilizado para assegurar. Por exemplo, os remédios constitucionais. Exemplo, quando eu falo em direito fundamental de locomoção, nós temos o remédio, quando esse direito for violado, chamado de HC. Então, letra E é o gabarito da nossa questão. Beleza? Vamos à questão de número 4. Questão 4 na tela para você. Fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, galera? Olha só. Assinar a alternativa correta, de acordo com o contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito a repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável
da duração do trabalho e das férias, né? Férias periódicas pagas. E aí, será que está correto? Sim, está correto. Porque, sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala dos direitos dos trabalhadores, não tenho dúvida disso, ok? E aqui você vai observar que realmente todas as pessoas têm direito ao repouso e aos lazeres. Qual é a dica que você dá aqui, professor? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento de 48, que vai ser aprovado na Assembleia Geral da ONU, tá? Que vai traduzir o processo de internacionalização dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Que é aprovada por meio de uma resolução da ONU, tá bom? Ela vai trazer ali direitos de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão, ainda que timidamente. Beleza? Lembrem-se que a Declaração Universal, quando fala dos direitos dos trabalhadores, simplesmente diz que todo mundo tem direito ao repouso, lazer, férias, mas não diz a limitação de jornada de trabalho, como 44 horas, adicional de 1/3, porque essas limitações, esses quantificadores, ficarão a cargo das constituições. Então, ela traz proposições universais. Ela, de fato, vai dizer para a gente que todo mundo tem direito ao repouso, ao lazer, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho. Beleza, ela se resume a isso. Gabarito letra A de aprovado, tá bom? Letra B. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento. Opa, pelo contrário. O casamento precisa, para que possa ter validade, do consentimento dos nubentes. Então já fica errado aqui, ó. Tem um livre e pleno consentimento. Letra B fica errado. A letra C. Ao Estado pertence a prioridade do direito de escolher o gênero da educação. Não é o Estado, é aos pais. Os pais é que têm o direito de escolher a forma de instrução que será ministrada para com seus filhos. Então, errado aqui também a letra C. Letra D. Toda pessoa tem direito a abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, podendo ser impedida, impedida de regressar? Não. Podendo, inclusive, regressar ao país de origem. Letra E. Ninguém será submetido a tortura, nem penas ou tratamentos cruéis, desumanos, degradantes. Não tem ressalva. Tortura, pena cruel, degradante, servidão, escravidão, não tem exceção, tá? Não tem exceção. Qualquer tipo de questão que eventualmente tenha falando sobre a tortura é possível excepcionalmente, está errado. A escravidão e a servidão são possíveis em situações excepcionais, está errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, claramente, ela rechaça todo e qualquer tipo de conduta que deságue em tortura, escravidão e servidão. Beleza? Beleza, questãozinha resolvida, letra A de aprovar o nosso gabarito. Vamos à nossa próxima questão. Questão 5. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar a propriedade cumprirá a função social, ficando autorizada a sua desapropriação no caso de descumprimento de uma missão coletiva útil. E aí, pessoal? O que ele está dizendo? Está pedindo a correta. Não vai falar, embora pareça, não vai falar a Declaração Universal dos Direitos Humanos nessa questão da função social, nessa questão de situação de relativizar coletivamente. Não, ela não fala. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala quando fala da propriedade, quando cita a questão relacionada à propriedade? É que ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E pode relativizar, mas ela não vai pormenorizar conforme a letra A está dizendo. Então fica errado aqui. Letra B. Salvo em caso de guerra declarada, para atender necessidade, não existe isso. Né? Será mantida em servidão? Acabei de falar. Não tem ressalva para servidão. Não tem ressalva para tortura. Não tem ressalva para escravidão. Letra C. Não será admitida a mudança de nacionalidade. A todos é garantido uma nacionalidade e ela não pode ser retirada de maneira arbitrária e é garantido a mudança, sim, de nacionalidade. A declaração também fala sobre isso. Então, letra A, errado. Letra B, errado. Letra C, errado. Letra D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em um julgamento público. Perfeito. O princípio da presunção de inocência está também acoplado na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Está. Princípio da declaração da presunção de inocência. Perfeito. Correto é o gabarito da questão. Letra E. Todo ser humano, inclusive os perseguidos pela prática de delito comum, tem direito de gozar
de procurar e gozar asilo em outros países. Não. Asilo somente no caso de... O que é o asilo? O asilo é uma situação em que o Estado ele acolhe um estrangeiro que esteja sendo perseguido pelo seu país de origem ou não. Então, o cara está sendo perseguido ou por dissidência política, ou por crime político, ou por crime de opinião. Nesses 3 casos, tem direito a gozo e asilo político. No Brasil, nós temos no artigo 4º, inciso 10, em um dos princípios que regulamentam as relações internacionais, o asilo político. Na Declaração Universal, não fala em asilo político, fala só em asilo, mas a ideia é a mesma. Detalhe, se o indivíduo estiver sendo perseguido por crime comum, matou, roubou, furtou, por qualquer ato contrário aos propósitos e princípios da ONU, ele já não tem direito ao asilo, tá? Então a questão está errada, porque diz que, inclusive perseguido por prática de delito de direito comum. Não, nesse caso não tem direito a asilo político. Letra D de dado o gabarito. Beleza! Depois você faz a leiturinha, tá tudo fundamentado para você. Questão 6. Agora, questão 6, nós vamos falar aqui sobre os crimes, né, aqui, ó, relacionados ao meio ambiente, objeto da Lei 9605 de 98. Os crimes ambientais, tá bom? Vamos lá. A questãozinha falou assim, ó. As sanções administrativas e penais das condutas lesivas ao meio ambiente estão previstas na Lei Federal 9605 de 98. Assim, qual das afirmações a seguir condiz com uma regra legal expressa na referida lei? Letra A. Os produtos e instrumentos utilizados na prática criminal ou infração administrativa serão apreendidos. Ok. Devendo estes ser, em regra, destruídos para desestimular novas práticas lesivas ao meio ambiente. Não. Eles serão doados, eles serão alienados. A destruição somente é em última situação. Então a letra A já fica errada, tá, pessoal? Nós vamos ver as fundamentações. Então aqui, ó, em regra não. Em regra serão o quê? Doados. Por exemplo, foi apreendida uma carga ali de madeira. Aquela madeira não vai ser destruída porque ela vai servir para a construção de casas. Ela pode ser doada para uma instituição, tá bom? Não é a letra A. Letra B. As ações penais relativas a essa lei têm característica pública e incondicionada, cuja aplicação da pena restritiva de direitos e multas se aplica aos casos de crime de menor potencial ofensivo, desde que, em regra, tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Perfeito, meu amigo. Correto. Aqui nós precisamos entender que os crimes ambientais eles são processados e julgados por ações penais públicas e incondicionadas, ou seja, aquelas ações cuja titularidade é do Ministério Público, tá? Precisamos também lembrar de um detalhe, que é possível sim o que chamamos de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. É possível, desde que haja a composição dos danos, desde que seja um crime de menor potencial ofensivo, desde que o crime também seja culposo, tá? Então, nesses casos, é possível fazer a substituição da PPL pela PRD, pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ok? Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Parabéns, nossos amados alunos. Professor, onde que nós vamos encontrar isso? Vamos lá. Vamos às fundamentações. Aliás, eu quero voltar com vocês aqui para nós possamos trabalhar todos os itens, tá? São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes à espécie nativa, cujo completo ciclo de vida ocorre nos limites do território brasileiro. Já as espécies migratórias caracterizadas pelo ciclo de vida que ocorrem em parte nos limites do território brasileiro não são assim entendidas. Errada. As espécies migratórias também fazem parte da proteção ambiental. Então fica errado aqui. Estão consideradas também da fauna silvestre brasileira. Tá? As migratórias. Letra D. Quando um crime contra a fauna é cometido em unidade de conservação, tem-se a pena aumentada de 1/3. Essa causa de aumento de pena não é de 1/3. Tá? O ato de obstar, dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais é considerado uma mera infração administrativa, não implicando, portanto, a pena errado. Porque qualquer tipo de ato que cause obstáculo, ato que cause entrave à fiscalização por condutas lesivas ao meio ambiente é considerado, não é só mera infração administrativa,
tá? E outra, pessoal, infração administrativa é punida com multa, tá certo? E quando eu falo em crime, aí é que eu vou falar em privação de liberdade. Cuidado com isso. Por quê? Porque a lei dos crimes ambientais vão trazer para a gente as infrações administrativas e os crimes ambientais. Qual a diferença de um para o outro? A natureza da pena imposta. Os crimes ambientais eu vou aplicar detenção, reclusão, multa. As infrações administrativas, multa e outras restrições. Tá legal? Então, tá errado, vamos às fundamentações. Vai anotando os artigos, porque os artigos, eles passam a ser, para você aqui, uma espécie de algo mapeado. Verificada a infração, sendo apreendidos produtos e instrumentos, né, lavrando seus respectivos autos. Vamos lá. Tratando de produtos perecíveis ou madeiras, esses serão avaliados e doados. Veja que não é, em regra, destruído, como a questão falou para a gente. Tá legal? Veja o 29. São espécies da fauna silvestre, né? Ele vai falar as nativas do Brasil e as migratórias. Então, as migratórias também fazem parte da fauna, né, silvestre brasileira e que contam também com a proteção. Tá bom? E também outro ponto que a gente precisa lembrar é o 29.4, que fala sobre a causa de aumento de pena, mas só que não é um terço, é a metade, quando o crime ambiental é praticado em uma UC, que é uma unidade de conservação. Tudo bem? Vale observar também o seguinte, veja, causar dificuldade nas ações fiscalizatórias não é uma mera infração administrativa, é crime. Previsão no artigo 69 da Lei dos Crimes Ambientais. Obstar. O que é obstar? Causar obstáculo. Dificultar ações fiscalizatórias do poder público no trato de questões ambientais, detenção, é crime. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, é um crime ambiental. Ok? Beleza, questão 7. De acordo com as afirmativas abaixo, dê valor de verdadeiro ou falso. Agora uma questãozinha que trata sobre os crimes hediondos. O que eu preciso lembrar? O que é que vocês vão precisar lembrar para a prova? Crime hediondo, sistema para definição da hediondez, que é um grau de reprovabilidade muito maior daquela conduta, tá? Com penas mais pesadas, vai ser definido pela lei. O sistema para definição da hediondez é um sistema legal, não é judicial, não é misto, é legal. Por quê, professor? Porque somente a lei é que pode definir quais os crimes hediondos. E a questão vai cobrar exatamente isso para você. Vejamos aqui, ó. Letra A. Letra A fala: a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826. Isso aqui é crime hediondo? É. Nós vamos já ver na listinha, tá? Associação criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Cuidado. A associação criminosa, ela por si só não é considerado hediondo, tá? A associação criminosa, olha só, o que está dizendo aqui, ó? A associação criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Isso aqui por si só não é hediondo, tá? A associação criminosa por si só não é hediondo. O que é hediondo, professor? É organização criminosa. Nós vamos fazer essa diferença daqui a pouquinho. Então, a segunda você colocou com certeza falso, né? E a terceira, genocídio, previsto nos artigos 1, 2 e 3 da Lei 2889 de 56, é crime hediondo. Claro, meu amigo, genocídio é crime hediondo. Então, vai ser o quê? Letra A de aprovado. Veja que vocês poderão ser exigidos na prova de vocês somente conhecimento daquilo que traduz em crime hediondo, sistema legal. Tá? Vamos ver aqui uma listagem dos crimes hediondos, mas antes da listagem, veja que a associação criminosa é diferente da organização criminosa. A organização criminosa, ela é crime hediondo. A associação criminosa, ela não é um crime hediondo, é uma hipótese qualificadora. A pena vai de 3 a 6. Então, de novo, vou até colocar aqui, ó, a associação criminosa em si não é hediondo. O que é hediondo? É a organização criminosa que vai ser hediondo. E quais os crimes hediondos? Tá aí. Todos eles que você vai fazer a leitura, tá bom? Não vou aqui estar tratando de todos, porque você vai
fazer a leitura. Olha o genocídio conforme a questão trouxe para a gente, ó. Beleza? Beleza, professor. Tá muito top aqui o nosso simulado. Estou revendo aqui as matérias. Simulado é importantíssimo para a sua preparação. Além de ser um termômetro que vai definir como que você está em termos de absorção de conhecimento na sua preparação, o simulado ele faz com que você tenha habilidade na resolução das questões, ele faz com que você de fato consiga, né, identificar na hora da prova, fixando ainda mais a matéria. Questão de número 8, vamos lá. Questão 8 fala, atentando-se ao previsto no ECA. Agora é um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Crime praticado contra criança ou adolescente. Vamos lá. A respeito dos crimes, ele pede a correta. Então, dentro da legislação extravagante, fizemos uma questão de crimes hediondos, uma questão de ECA. Vamos à nossa próxima, aliás, agora a próxima, que é a questão relacionada à ECA. Letra A falou assim, os crimes cometidos contra criança e adolescente, a depender da pena prevista, aplica-se a 9.099. Não se aplica dispositivos ou institutos do GECRIM. O que é o GECRIM? Juizados Especiais Criminais. Não se aplica. Então, o que está errado aqui? Aplica-se. Todo e qualquer tipo de crime contra criança e adolescente não se aplica institutos do GECRIM, Juizado Especial Criminal. Tá bom? Vamos lá. Letra B. No caso de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, admite-se a aplicação de pena de prestação pecuniária. Também não se admite. Não se admite também o que? Cestas básicas. Tá? Então, qualquer tipo de crime que envolva violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, não admite-se prestação pecuniária como pena, não se admite pena de cesta básica, não se admite pena multa. Tá bom? Então, letra B está errada. Letra C. Os crimes definidos na citada lei são de ação penal privada. Não. Ação pública. Ação pública. Não ação privada. Letra D. Não comete crime quem apenas armazena fotografia de vídeo. Opa, comete crime sim. Né? Aquele que armazena, o fato de você armazenar vídeo, outra forma de registro de cena pornográfica envolvendo criança e adolescente, já configura tipo penal. Então ficou errado aqui. Apenas deixar o encarregado de serviço de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas constitui conduta criminosa. Sim, é um crime omissivo próprio e é um dos crimes culposos admitidos lá no ECA, que só tem 2. É esse, que é deixar o encarregado do serviço de atenção à saúde da gestante de manter as atividades, que vai ser ali, por exemplo, o prontuário, né? Deixar de preencher quais foram as atividades desenvolvidas ali na condução daquela gestação, já é crime previsto no ECA. É um dos crimes culposos, só são 2 crimes culposos que admitem, é esse e os outros correlacionados ao médico, tá? Então veja que o gabarito da nossa questão vai ser exatamente a letra E, de estou preparado. Onde nós vamos encontrar isso? Vamos lá, artigo 2261, que não admite, por exemplo, não se aplica a 9.099, tá? E aqui é proibida a aplicação de penas como cesta básica e outras prestação pecuniária. Os crimes definidos no ECA são todos de ação penal pública incondicionada, tá legal? E aqui o 241B, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia. E o 228 é um dos crimes que admite a modalidade culposa no ECA. O outro vai ser o 229. Beleza? Beleza. Resolvida a questão, vamos à questão 9. Nos termos agora da lei de abuso de autoridade, ele pede a correta. As penas previstas nessa lei serão aplicadas com dependência às sanções de natureza civil ou administrativa cabível. Não, pessoal. É independentemente. As penas previstas nos crimes de abuso de autoridade são aplicadas independentemente das de natureza civil e das de natureza administrativa.
Então, o correto seria o quê? Independente. Então, ó, falso. Configura o delito de violência institucional submeter a vítima à infração penal ou a testemunha nos crimes violentos, procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a ele a reviver, que a ele leve a reviver, sem estrita necessidade ou situação de violência apenas. O apenas deixou errado, estava até certinho. Realmente é violência institucional, mas o apenas deixou errado, tá? E a letra C fala assim: os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação. Não. Os crimes da lei de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada. Gabarito vai ser, claro, letra D de dado. Parabéns para você que acertou. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, de beneficiar a si ou terceiro, ou ainda por mero capricho. Então, lembrar que aqui nós temos o elemento específico do dolo. Os crimes de abuso de autoridade só serão de fato crimes de abuso de autoridade se tivessem intenção específica. O dolo específico de, veja comigo, de finalidade específica de prejudicar alguém, de beneficiar a si próprio ou mero capricho. Beleza? Beleza, professor. Ok, letra D de dado é o nosso gabarito. Olha aí, pessoal. Nós vimos, né, que na alternativa estava errado, o artigo 1º é a fundamentação, que fala sobre os crimes. Servidor ou não, com exercício das funções para exercê-lo, né? E aí o que nos interessa é isso aqui, ó. As condutas nessa lei, crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro e beneficiar a si. Aqui é o que chamamos de dolo específico, que é tão necessário nos crimes de abuso de autoridade. Beleza? Vamos à questão de número 10. Vamos lá. A Constituição Federal prevê como direito fundamental o fato do ser humano, né, não ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. No que diz respeito à Lei 9455, agora aqui nós já estamos dentro da lei de tortura, que definiu os crimes de tortura e deu outras providências, é correto afirmar. Agora nós vamos fazer uma questão sobre, né, lei de tortura. Letra A. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça, permitida anistia. Opa, permitida anistia não, tá, galera? Ficou falso. O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará cumprimento de pena de acordo com o tamanho da pena. Não. Não necessariamente o início da pena está ligado, né, ao tamanho da pena base imposta. Claro que não. Ficou errado aqui também. Então, ó, cadê, ó? Iniciará o cumprimento. Não. O crime de tortura é aquele que constrange alguém com emprego de violência, grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Perfeito. Aqui é uma das modalidades de tortura. O agente que comete crime de tortura tem a sua pena aumentada de 1/3 até 1/6. Não. O que nós vamos encontrar? Fundamentando a nossa questão, o artigo 1º, parágrafo 6º, anote. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível. Não cabe graça e nem anistia, tá? O STJ, ele diz que não é obrigatório que o condenado de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Então não vai depender da pena base. Tá legal? Nós não temos isso mais. Mas por muito tempo determinou-se que era obrigatoriamente cumprido em regime fechado. Hoje não. Nós temos também a figura do parágrafo do artigo 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação, declaração, confissão, ou para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, a tortura utilizada é para que você possa praticar um crime. Então, para obter informação, declaração, tá bom? E nós temos as causas que aumentam a pena de 1/6. É 1/6 a 1/3. E aí, se o crime é cometido por agente público, se a tortura é cometida por um agente público, é uma causa que aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Ok? Se o crime é cometido mediante sequestro, é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Então, aqui nós temos as causas majorantes que aumentam a pena. Tudo bem, pessoal? Então é isso.
Parabéns para você que se deu muito bem nesse simulado. É um termômetro, é importantíssimo para a nossa preparação que você sempre faça os simulados. Eu Estou Preparado faz isso aí com muito carinho, com muita responsabilidade e principalmente compromisso com você, aluno, que vai ser o nosso próximo aprovado. Por isso é que é um curso que está colhendo muitas aprovações, muitos frutos por conta de todo o esforço aí dedicado pelo professor Isaqueu Silva, pela Joyce, por todos do Estou Preparado e, claro, nossos colegas professores. Estamos juntos, rumo com um único objetivo, que vai ser a sua aprovação no concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. A todos bons estudos, estamos juntos, abraço, valeu galera!